Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo aqui o nosso bate-papo. Mas, de qualquer maneira, eu já agradeço muito ao convite feito pela casa para a gente estar aqui fazendo essa palestra virtual, esse bate-papo sobre o tema de hoje. Bom, muito prazer, meu nome é Thiago Brito, alguém ainda muito necessitado das verdades espirituais, buscando aí o Evangelho do Cristo, através da doutrina espírita, para ver se eu consigo me tornar alguém melhor. E olha, tem me ajudado muito. Então a gente está aqui nessa condição de irmãos, não é? Nessa busca por esse Cristo e por essa doutrina tão incrível. Bom, o tema de hoje é o item 4 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é Infortúnios Ocultos. Então a gente vai bater um papo já já sobre isso, vamos trocar uma ideia, vão surgir reflexões interessantes, eu garanto para vocês. Mas antes, uma mensagem rápida aqui para a gente poder sintonizar, entender o propósito disso tudo e fazer uma prece, elevando o nosso pensamento. Combinado? Bom, peguei aqui o livrinho Kardec Essencial, 300 instantes de reflexão, e é dele que a gente vai extrair a mensagem de hoje. Vamos lá? Bom, na página 252 e 253, diz assim: será preciso que o egoísmo cause muito mal para compreender a necessidade de extingui-lo. E é o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta por si mesmo, porque ele se sente na necessidade de se colocar na defensiva. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, lutando contra esse nosso egoísmo, esse egoísmo estrutural, esse egoísmo que habita em nossos corações, e que a gente possa aos poucos, porque a natureza não dá salto, mas que a gente possa aos poucos compreender a necessidade de pensar no coletivo, de pensar no próximo, de pensar no outro. Que o nosso coração seja tocado nesse instante, Mestre, e que possamos nos tornar pessoas cada vez melhores. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? Então vamos começar nosso bate-papo sobre infortúnios ocultos. E olha, a mensagem falando sobre egoísmo, né? Acho que tem muito a ver com o nosso bate-papo de hoje. Você que está assistindo a gente, tem algum egoísta aí? Cadê você? Tem algum egoísta aí? Não? Ninguém é egoísta? Todo mundo anjinho? Todo mundo bonzinho? Vamos falar sobre isso. Bom, pessoal, os infortúnios ocultos. Bom, é inegável que raios de luz começam a aparecer em nossos corações. Sim, a gente já começa a sentir compaixão, a gente já se emociona, não é? A gente já deseja o bem. Beleza. Mas olha, pessoal, isso ainda é pouco. Precisamos fazer muito mais. Mas por que será que a gente não faz? Por que não fazemos? Sabemos que podemos fazer mais por nós e pelo próximo. Mas por que ainda não fazemos? Então, a proposta do Espiritismo é a nossa transformação íntima. Mas, meus amigos, primeiro a gente precisa reconhecer em que estágio nós estamos. É preciso que a gente admita as nossas sombras para poder entender esses defeitos. E olha, a primeira coisa que a gente precisa assumir é que somos egoístas. Sim. De repente é chocante, não é, falar assim, mas olha, nós somos egoístas. Ah, Tiago, não, você está exagerando, não somos não. A maioria de nós ainda sente pena na hora de dar a última bala que tem na embalagem. O último bombom, enquanto alguns já descobriram a alegria de fazer isso. A maioria de nós, por exemplo, a gente lamenta muito se precisar sair de casa para fazer algo por alguém, não é verdade?
Ah, não, chama outro. Ah, não, outro dia. Não, vou depois. Não, não vai me tirar do meu sossego, não. Não é assim que a gente pensa? Pois é. Enquanto poucos já saem para fazer cheios de alegria, não é? Poucos ainda. Então, primeiro a gente precisa reconhecer isso. Somos sim egoístas ainda. E entre não gostar de fazer, né? Não gostar de fazer o bem, não gostar de ir fazer algo por alguém, né? Então, entre não gostar de fazer o bem e o oposto, que é fazer o bem de forma alegre, saltitão, opa, vou lá, vou fazer o bem. Esse já é um outro extremo. Né? Bom, entre esses dois caminhos, de não gostar de fazer e de fazer sempre com muita boa vontade, com muita alegria, a gente tem um meio termo ali pelo caminho. Né? A gente vai ter aqueles que fazem, mas que fazem de má vontade, não é verdade? Lá vai ele, mas vai, sabe, cheio de má vontade, realmente mal-humorado, ranzinhos, a reclamão. E tem aqueles também que fazem para ostentar ajuda, para mostrar que estão ajudando. Né? Bom, desses dois cenários, a gente pode falar o seguinte: aquele que faz com má vontade, né? Ele faz reclamando, faz de cara feia, ele não tem nenhuma paciência com o outro. Né? Ele faz o bem de forma robótica, como se fosse por obrigação, como se vou fazer porque Deus deve estar olhando. Né? Mas ele ainda não faz com amor. Não. Ele não exerce com amor. O outro não sente esse afeto. E a gente, será que a gente se reconhece nesse quadro? Bom, vai pensando aí. E tem aquele outro que faz, mas ele faz ostentando essa ajuda. Né? Ele já até gosta de se sentir útil, mas ele faz mesmo para mostrar para os outros. Né? Ele quer provar que é uma pessoa boa. Né? Muitas vezes até para promover a sua imagem, para provar alguma coisa para alguém. Né? Então ele vai fazer o bem com muitos selfies, muitas postagens. Então, olha que interessante. Eu coloquei primeiro dois extremos. Cadê? Aqui a câmera. Primeiro eu coloquei dois extremos. De um lado, aquele que faz o bem para o próximo de forma alegre e saltitante, e aquele que não quer se mexer. E aí, no meio desse caminho, a gente tem um que vai e faz, mas tá bom, vou lá. Vai e faz de má vontade. E tem também aquele que faz, mas faz com interesse. Ele faz para se promover, ele faz para mostrar. Né? Ok. E aí, vocês se identificaram em algum desses quatro? Fazer o bem muito alegre, muito feliz de fazer? Fazer para mostrar? Para ostentar? Fazer de má vontade ou não fazer? Bom, você se enquadrou em algum desses. De repente, hora você bota um pezinho em um, hora você bota um pezinho em outro, não é? Mas a gente consegue se enxergar aí. Bom, nesse que a gente fala da bondade, do amor, da caridade, para ostentar, para mostrar, eu queria abrir um parêntese, tá? Eu não sou contra a divulgação de obras sociais, tá? Não sou contra não. Porque se a gente divulgar bem, é grande a chance da gente conseguir mais ajuda, né? Então, a divulgação da obra, a divulgação do trabalho, dos pedidos de doação, enfim, até mesmo da entrega dessas doações, é válido. É válido na questão de contagiar outras pessoas, na questão de convidar outras pessoas a participarem desse movimento, né? Então, eu não sou contra essa divulgação, não. A crítica está naquele que quer se promover como herói, naquele que quer se promover como salvador. Quando o interesse é esse, pessoal, a caridade, o socorro vai chegar para quem precisa? Vai chegar. Mas essa ação individual, a conquista espiritual desse indivíduo, ela perde o mérito. Né? Ela vai perder o mérito. Então, fica essa reflexão. Porque esse mérito espiritual, ele vai estar baseado no amor,
no sentimento que você exala, que você transmite, que você vivencia e também no desinteresse, né? De fazer só porque você acha que é o certo, de fazer o bem só porque você quer ver o outro feliz, só por isso, só porque você quer ajudar, sem esperar nada em troca, sem esperar um reconhecimento. E olha que muitas vezes a gente tropeça até na questão da ingratidão, né? Às vezes você colabora, auxilia alguém e de repente você sente alguma ingratidão ou aquela pessoa não te homenageou, não veio te agradecer, e aí você já logo acha que aquilo ali não valeu a pena. Reflexão importante. Se a gente faz sem interesse, se a gente faz com total desinteresse, a gente não pode ficar chateado com ingratidão. Combinado? Bom, então é fazer porque é o certo, é fazer porque o coração manda, é fazer pelo senso de justiça, né? Então, se não for assim, a gente perde o mérito dessa ação. Não tenho dúvida disso. Bom, mas vamos voltar a falar do nosso egoísmo? Vamos lá? A impressão que eu tenho é que o senso de dever, ele já existe dentro da gente. Já existe dentro de mim, já existe dentro de você. Esse senso, ele existe dentro de nós, mas muitas vezes ele fica em repouso, né? Adormecido. Muitas vezes a gente só consegue ajudar pessoas diante de situações graves. Diante de calamidades, catástrofes, tragédias, as pessoas se mobilizam, as pessoas se sentem tocadas, e é louvável, é bacana. A gente até entende por que é necessário que venha o escândalo. Muitas vezes é necessário que venha o sofrimento, e é justamente nessas ocasiões que a humanidade evolui mais com a prática do amor, porque se sente tocado, vai lá e mão na massa. Mas a pergunta é, era para precisar acontecer uma calamidade? Era para precisar acontecer um desastre para o nosso coração ser tocado e a gente fazer o bem? Então, meus irmãos, eis a questão, tocando ainda nesse nosso egoísmo. A gente é tão egoísta que às vezes a gente precisa de um tratamento de choque para ajudar quem precisa, né? Bom, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e a gente vê diversos impulsos generosos, né? A gente pode citar aqui o exemplo de Brumadinho, a gente pode citar o exemplo da tragédia da região serrana do Rio, pessoas enviando roupas, água, alimentos, máquinas para ajudar, enfim, as pessoas se mobilizam, se sentem de fato tocadas, né? Isso também acontece durante as guerras, os desastres da natureza, os grandes acidentes, as pessoas ficam sensibilizadas, né? Mas olha como a gente é endurecido, olha como a gente é egoísta. A gente precisa esperar acontecer uma coisa dessa proporção para entender que somos agentes importantes, que somos representantes de Deus na Terra, todos nós, independente do seu defeito. Olha, eu, Tiago, tenho muito defeito, não é pouco não. Mas quando a gente quer, a gente pode se fazer como representante de Deus na Terra. A gente pode ser um anjo no dia de alguém, na vida de alguém. É só querer. Só querer. Ah, Tiago, mas eu não tenho grana. O que é mais valioso hoje não é a grana. O que é mais valioso hoje é o tempo. A preciosidade do tempo. E aí? Está disposto a doar seu tempo para dedicar atenção para alguém? Carinho, ouvido, colo? Então, todos nós podemos nos fazer especiais. Podemos ser especiais para alguém, né? Vamos pensar nisso. Bom, então a gente se sente tocado com essas grandes calamidades, com essas catástrofes. Deixa eu molhar a palavra, pessoal. Eu estou tomando suquinho de uva.
Então vamos lá. Então nessas catástrofes, a gente se sente tocado, né? Mas e os desastres silenciosos? Os desastres que não passam na televisão, na internet, no rádio. Sabe que desastre é esse? Os desastres silenciosos, eles podem estar pertinho de você. Muitas vezes você vê e finge que não vê. E os irmãos que estão pertinho de você, sem condições dignas de vida. E esses irmãos que sentem fome, os irmãos que não têm o mínimo de conforto, esses não precisam de ajuda? São desastres, são calamidades. E que não passam no jornal, né? Outro dia na minha rede social, quem quiser dar um pulinho lá, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, Tiago Brito Espiritismo, tá bom? Tiago Brito, Tiago com TH. Pois bem, outro dia na minha rede social, uma pessoa comentou assim, Tiago, pela justiça divina, não existe injustiçado. Lembrei, foi um post que eu fiz sobre racismo. Pela justiça divina não existe injustiçado. Se ele passa por aquele sofrimento, é porque ele precisa passar. Meus amigos, eu concordo que está tudo sob controle, que o que atrapalha é o nosso livre-arbítrio, mas esse irmão que passa por sofrimento, essa irmã, pode ser por uma expiação de vida passada, pode. Pode ser também uma nova prova, tá? Um novo desafio. Também pode, porque olha, vou contar um babado aqui rápido, uma fofoca espírita. Espírita adora julgar e condenar os outros, né? Do tipo, tem um defeito na perna, chutou alguém na última encarnação, chutou muito. Tem um defeito na fala, e deve ter usado a língua de forma equivocada. Então, a gente já dá o veredito, né? Amigos, a gente está no mundo de provas e expiações. Não é só expiação. Tudo que a pessoa está passando é porque ela plantou e ela está colhendo. Não. Também é um mundo de provas. Então vamos parar de reduzir tudo a essa questão da colheita e vamos entender que podem ser também novos desafios para o crescimento, ok? Pois bem, mas voltando. Então, esse discurso deixa pra lá, porque você tá passando por isso é porque tem que passar. Você tá sofrendo é porque merece. Deus não erra. Meus amigos, de fato, Deus não erra. Eu vou chegar pertinho de vocês para fazer uma pergunta. Vocês conseguem enxergar Jesus dizendo para você virar as costas para o irmão que está sofrendo? Consegue imaginar Jesus pensando assim, deixa ele sofrer, porque isso aí faz parte, é isso mesmo, ele merece. Relaxa aí, não vai lá ajudar não. Esse é o Jesus que você conhece? Você consegue imaginar Jesus falando isso? Se existe sofrimento, se o irmão já passa pela dor, é porque são oportunidades da gente tentar amenizar. É uma chance que o Papai do Céu está colocando na sua frente para você praticar o amor e melhorar. O sofrimento é oportunidade de crescimento para quem sofre e para quem ajuda. Mas esse discursinho de dar de ombros e colocar tudo na conta do
algumas religiões chamam de karma, da lei de causa e efeito. Ah, se ele está passando por isso, alguma coisa ele aprontou, é porque ele merece. Meus amigos, esse não é o pensamento que Jesus ensinou pra gente, é? Dizer que não tem problema o sofrimento do sofredor é mais uma desculpa para o nosso egoísmo. Ah, se ele está passando por isso é porque ele precisava. Deus sabe de todas as coisas. Ah, está sofrendo. Você sabe o que ele fez na vida passada? Está passando fome, por que será? Vocês conseguem imaginar Jesus falando isso, gente? Esse discursinho furado, esse papo furado, essa retórica rasa, é a desculpa do nosso egoísmo para quem não quer mover um dedo a favor do outro. Ah, pessoal, vamos falar essa verdade, né? Então, você não está afim de ajudar ninguém, você não quer mover uma palha em favor do próximo. E aí você já transfere essa responsabilidade, já faz o julgamento, você mesmo é o juiz, já condena. E no fundo é só nosso egoísmo, só isso. O egoísmo de quem não quer sair da zona de conforto para ir praticar o bem. Bom, esse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, nesse item 4 que fala sobre os infortúnios secretos, né? É a galera que passa o sufoco e muitas vezes não tem a visibilidade. Não tá sendo, as pessoas não estão vendo ou fingem não ver o sofrimento delas. Muitas pessoas se sentem invisíveis. Nossos irmãos, que alguns estão em situação de rua, as pessoas passam, ninguém cumprimenta, ninguém dá bom dia. Uma alma ou outra vai perguntar, ei, quer um cafezinho? Quer um pão? Tá com fome? Esses infortúnios secretos, ele traz uma definição muito interessante. Ele diz assim, ó, são aqueles que a verdadeira generosidade sabe descobrir. Descobre sem esperar que peçam ajuda. E como é lindo ter esse olhar que descobre, que enxerga a dor do outro. É lindo aquele que tem a capacidade de se levantar de onde está para ajudar aquela outra pessoa lá porque percebeu que ela precisava de apoio. Então esse capítulo traz essa definição, que os infortúnios secretos são aqueles que a verdadeira generosidade sabe descobrir. Então, quando o seu coração estiver cheio de generosidade, você vai passar um raio-x e vai notar e vai perceber. Eu, Thiago, estou ainda caminhando, estou lá atrás ainda, tentando aprender. Mas quando eu peguei esse capítulo para ler, para reler, para estudar, eu lembro que eu fico tocado e eu saio por aí querendo ajudar. Podia ser assim sempre, né? Eu preciso de fato melhorar, eu preciso me tornar alguém melhor. Mas os infortúnios secretos, eles só existem por causa da nossa má vontade de querer ver. Não estou falando para você sair por aí igual herói, achando que vai salvar o mundo, não. Senão você vai pirar. Não é isso. Mas a gente pode fazer alguma coisa. Quando é que você não tinha um dinheirinho sobrando e está vendo uma pessoa com fome? Eu sei que, olha, às vezes está difícil, está apertado, mas vai dizer que você nunca tinha um dinheirinho, nunca teve um dinheirinho sobrando e dava para pagar um lanche para o companheiro que está ali com o pé imundo, sujo, com a barriga colando nas costas. Então é isso. Eu não digo só do assistencialismo, não. Eu prefiro a promoção social, é você promover esse indivíduo, promover esse cidadão através da educação, principalmente de projetos sociais bacanas que
que possam dar as ferramentas para esses irmãos progredirem. Mas para isso é necessário esse olhar generoso. De repente você está vendo alguém ali disfarçando e você pergunta: ei, tá com fome? Tô com fome. A gente precisa colocar esse olhar para funcionar. Ter olhos de ver. Esse olhar bonito que consegue alcançar aqueles que sofrem. E esse item 4 do capítulo 13, ele conta uma história interessante. Ele vai falar de uma moça que coloca trajes bem simples. Pega a sua filhinha, coloca também trajes mais simples nela e vão ao encontro de pessoas que estão sofrendo na miséria, no frio. Então é muito interessante que essa moça sai e leva a sua filhinha junto. Essa historinha, eu queria que vocês lessem ela com atenção, com cuidado. Eu não vou ficar aqui lendo, blá, 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 não vou fazer isso com vocês. Mas essa historinha é linda e traz ensinamentos assim muito especiais, muito profundos. Vale a pena ir buscar. Então, fica de dever de casa, tá bom? Combinado? Anota aí. Ler item 4, é pequenininho, é muito pequenininho. Ler item 4 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Item 4, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma historinha muito bacana. Eu vou contar um pouquinho aqui, mas eu queria que vocês lessem. Tá? Eu acho que seria bacana. Então, essa moça que coloca essa roupinha simples e pega a sua filhinha e vai lá ao encontro dos sofredores, é alguém de uma situação melhor, uma situação social melhor. E o interessante é que ela coloca uma roupa mais simples para não humilhar aquelas pessoas, né? Então, eu estou indo para um projeto social, eu estou indo socorrer alguém que se encontra numa situação de miséria. Eu não vou botar a minha melhor roupa para que essa pessoa não se sinta diminuída. É um ato de humildade, tá? É um ato de humildade. Então, essa historinha vai falar sobre ajudar sem interesse, sobre amar sem esperar recompensa. E como a gente faz isso, né? Eu vou ali ajudar porque Deus vai ficar feliz. Eu vou ali ajudar para agradar a Deus. Eu vou ali fazer porque eu quero um lugarzinho no céu. Eu vou ali fazer para compensar uma bobagem que eu fiz. Enfim, a gente está sempre pensando numa negociata, né? numa troca. Né? Então, essa história vai falar sobre ajudar sem esperar recompensa. Vai falar também sobre educar o filho pelo exemplo. Tem muito cristão, tem muito espírita vacilando na educação do filho. A gente tem que educar com exemplo. Não é arrastando a criança até o centro espírita para tomar um passe. Não é o suficiente. O exemplo arrasta. Mostre o que você é capaz de fazer. Mostre qual é o certo a se fazer. E aí, com o exemplo, a gente educa, com o exemplo, a gente conquista, aquilo passa a ser natural. E essa mãe na historinha faz isso. Ela pega a filha e leva junto e olha, eu não vou dar muito spoiler não, mas ela dá uma lição para a filha muito, muito interessante. E também vai falar sobre a oportunidade de dar ao filho, dar à filha, no caso, a oportunidade dela fazer a caridade. Eu vou abrir um parêntese rapidinho sobre essa educação de filho, de criança. Hoje mesmo, eu estava conversando com um professor da minha faculdade, professor de filosofia. Ele estava falando, poxa, professor, às vezes os pais pensam que o filho tem que ser o aluno nota 10, nota 9, notão.
e acha que isso é o suficiente para ele vencer no mundo. Sim, na parte intelectual, talvez. Na parte profissional, talvez. Porque eu observo que o esforçado vai muito mais além do que o inteligente. Então, você tem que ter força de vontade, tem que ter disposição, tem que ter energia criativa, tem que querer realizar, tem que ter coragem. E essas coisas não se aprendem na escola. Se bem que temos alguns mestres, muitos mestres, professores muito generosos. Mas o ideal é que em casa a gente possa assimilar esses valores, né? Então, se você tem uma criança, leva ela em locais de miséria para ela entender como funciona. Se possível, realize uma ação de generosidade para ela ver você fazendo, para ela aprender a fazer. Ensina ela a fazer, ensina ela a ser alguém melhor. Muitas vezes os pais priorizam as atividades de lazer. Não, vamos passear, não, vamos comer, não, vamos ficar aqui deitados juntos. Isso é legal. Mas a educação do espírito, ela precisa se consolidar com as ações no bem. E essa historinha mostra também ela já ensinando a filha, ensinando a criança nesse caminho, né? Bom, ir ao encontro de quem precisa, muitos vão achar complicado, né? Porque é melhor ficar no conforto das suas casas, né? Dedicar esse filho apenas a essa atividade de lazer. Mas esse egoísmo de querer ficar só na nossa zona de conforto vai trazer reflexos mais tarde. Não é para colocar medo. É uma análise de coração, de verdade. Vocês acham mesmo que a nossa consciência não vai cobrar a gente? Principalmente depois do desencarne? Às vezes a consciência cobra, você ainda está encarnado. Então, de repente, está em tempo de correr atrás. Mas é lógico que você vai ficar cara a cara, não com um juiz. Não tem um juiz que vai julgar a sua encarnação. Como dizem os irmãos católicos, o seu pecado. É a sua consciência. E quando você estiver frente a frente com a sua consciência, é claro que ela vai te cobrar. Que você poderia ter feito e simplesmente não quis fazer. Se o mundo é egoísta, também é responsabilidade nossa. Porque esse mundo que a gente quer deve estar em nós. Nós devemos ser o mundo que queremos. Cruzar os braços, fingir que não está vendo, se entregar para a preguiça. Isso mais tarde pode acabar se refletindo num estado de culpa. Na hora que você ficar tete a tete aí nessa cobrança, cara a cara com a sua consciência, você mesmo, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então, pode vir a se refletir no estado de culpa, porque no fundo, cá entre nós, a nossa consciência já sabe qual é o certo e vai saber muito bem nos cobrar por isso. Esses infortúnios secretos não são tão secretos assim. Só precisam de um pouquinho da nossa sensibilidade. Só precisam de um pouquinho da nossa boa vontade, do nosso amor, da nossa vontade de realizar. E tem gente agora que fica pensando, Tiago, mas eu não sou um anjinho. Eu não sou uma pessoa de luz, eu não sou uma pessoa pura. E vocês acham que eu sou? Doce engano. Jesus quer a gente do jeito que a gente é, assim. Estropiado, rasgado, bagunçado, mas com potencial enorme.
de tocar as vidas das pessoas, de tocar os corações. Potencial enorme de fazer a diferença, de não passar batido numa vida morna, numa vida sem tempero, sem gosto, sem sabor, já que a gente pode ser o sal, a gente pode dar o tempero por onde a gente passar. Não precisa ter milhares de reais na sua conta. Não falei para você sair por aí dando dinheiro para todo mundo. Mas o olhar, o carinho, a atenção, a vontade de querer ajudar, de querer acolher, já faz parte dessa nossa luta contra o egoísmo. Esse egoísmo que mora aí, ó. Que mora aqui também, em mim, Tiago. Então, fica aí o combinado nesse nosso papo de hoje. A nossa proposta é a gente se desvencilhar do egoísmo, é a gente descobrir esse olhar mais generoso que já existe dentro de nós. Já existe. Só precisamos usar mais e praticar. Parar de olhar apenas para o próprio umbigo. A gente se preocupa como está a nossa casa, como está a nossa despensa, como estão nossos familiares, como está minha conta bancária, como está meu dinheiro, como está minha saúde. Eu e eu. Essa luta contra o egoísmo, ela acontece de forma gradativa. Você que decidiu entrar nessa luta, você que veio para o movimento espírita, para o espiritismo, com essa esperança de se tornar alguém melhor, você vai conseguir. E a turma mais antiga hoje olha para trás e observa que hoje já não comete atos equívocos que cometia antigamente. Que Jesus possa realmente continuar tocando os nossos corações, a fim de tornar a gente alguém mais generoso. Muitas vezes a gente condiciona, né? Mania. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos abençoe. Amigos, eles já iluminam todo mundo. A gente precisa amadurecer e parar de inventar desculpa. Parar de colocar no colo de Deus, no colo de Jesus. Não, vai ficar tudo bem se Deus quiser. Não, peraí. O que você pode fazer para ficar tudo bem? Então é isso, meus amigos. Essa foi a proposta da noite de hoje. Nossa luta contra o egoísmo. Nossa busca por um olhar mais generoso. Que quando você acabe de exercício, quando você acabar de assistir a gente aqui, sai pela casa e observa se alguém precisa de alguma coisa, se alguém está precisando de alguma ajuda manual, se alguém está precisando de um acolhimento, de uma conversa, de um abraço. Depois tenta fazer isso na sua rua, na sua família, no seu trabalho. Seja você um representante de Deus na Terra. Seja você esse talento de descobrir quem passa aperto antes que essa pessoa precise pedir a ajuda. Então é isso, meus amigos. Chegando aí a 40 minutos de bate-papo. Não quero cansar vocês. Tô louco pra gente voltar presencial. Né? Já tomei 2 doses, vou tomar a dose de reforço. Mas dizer para vocês que eu quero estar aí com vocês. Me chamem que eu apareço. Né? Vamos encaixar a agenda.
Muitas casas espíritas já começando um formato híbrido, que é live, transmissão para quem quer ficar de casa e para quem quer ir lá ao vivo, sentir esse calor humano, com responsabilidade, distanciamento, máscara, parará, parará. Então, um formato híbrido, né? Para quem quer assistir de casa e para quem quer comparecer. Então a gente vai se cruzar, qualquer hora eu passo por aí, qualquer hora eu apareço por aí, para a gente continuar estudando junto, porque somos alunos dessa mesma escola, né? Muitos alunos como nós, repetentes, de recuperação, mas se o nosso professor Jesus não desiste da gente, quem somos nós para desistir dessa caminhada, né? Então é isso, meus amigos. Então vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao alto, para a gente fazer uma prece de encerramento desse nosso encontro. Combinado? Vamos lá? Eu quero pedir para você imaginar uma luz bem forte caindo sobre você. Vamos imaginar? Então vamos lá. Mestre Jesus, muito obrigado, venho te agradecer. Muito obrigado, que o Senhor possa continuar tocando os nossos corações. Me coloco à sua disposição para o trabalho. Mas que, de fato, a gente possa sentir essa inspiração, que a gente possa renunciar a alguns caprichos individuais, alguns egoísmos infantis, para ter mais tempo para estender os braços, estender as mãos e acolher esses irmãos. Muito obrigado, Mestre Jesus. Todo o meu respeito e carinho por aqueles que desencarnam através do Covid ou que perderam seus familiares através do Covid, como eu. No mais, é só gratidão. Muita gratidão. Obrigado, Mestre. E viva Jesus. Pessoal, até a próxima. Te espero por aí. Deixa eu fazer uma propaganda rápida. Conexão Espiritismo na Rádio Rio de Janeiro. Programa Conexão Espiritismo. Eu estou lá apresentando toda quinta-feira, 3h30 da tarde. Você pode ir no YouTube também da rádio, tá lá, Conexão Espiritismo. Programinha leve, bem-humorado, com música, mas também com bastante conhecimento da doutrina espírita. Tá bom? Então, nos vemos ou nas redes sociais, Thiago Brito Espiritismo, Facebook e Instagram, ou na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Fechou? Abração, pessoal. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Viva Jesus!